Nessa quarta parte da entrevista com a doutora Angélica Giacomo, a gente vai descobrir que dor não é o único problema para quem tem, por exemplo, síndrome de Ehlers-Danlos, com hipermobilidade. Ela vai muito além disso. Como a gente já falou, é uma síndrome, e uma síndrome é muito mais do que um único problema. O que a gente tem aqui também, no caso da SED, é a desautonomia, que é uma chatice. Ah, você não sabe o que quer dizer desautonomia? Eu também não sabia. Vamos descobrir? Eu acho que o próprio paciente, às vezes, acha que ele está exagerando. Isso aconteceu comigo, por exemplo, porque você vem de um tratamento tão longo e com um profissional, continua sentindo dor, porque está com o diagnóstico errado. Então, você passa a duvidar da sua própria capacidade, do seu discernimento para aquela dor. Por que eu não posso estar sentindo essa dor toda se meu médico diz que eu tinha que estar bem? Então, deve ter alguma coisa errada comigo. Eu acho que isso é um sofrimento adicional, né? E a demora do tratamento, eu não sei se clinicamente a demora no tratamento faz com que a doença evolua, ou a dor sempre teve ali. Isso é muito cultural, Gisele. A gente é treinado a tolerar a dor. Como que você está? Minha dor tá fácil de conviver com ela. Não, não. Ninguém tem que conviver com dor. Dor, ela é um sinal de alerta para nossa sobrevivência. Mas quando ela vira crônica, ela deixa de ser boa, de ser um sinal de alerta, de ser uma coisa que veio para nos proteger, para ser uma coisa que nos, né, que faz mal. Então, assim, não tem que acostumar, não tem. Então, tem muita questão religiosa por trás. Ah, eu mereço estar passando por isso, eu devo ter pecado muito. Não, então, assim, tem muita cultura por trás disso. E aí a pessoa, ela começa a ser vista como chata, preguiçosa, reclamona pela família, por todo mundo. Aí ela começa a falar, gente, será que essa dor mesmo? Porque ninguém acredita, será que é coisa da minha cabeça? Então, assim, é muito sofrido isso. Né? Porque realmente ninguém está sentindo o que você sente, e até por ser subjetivo, né? Tem pessoas, até por conta da nossa neuromodulação, o toque na minha pele, por causa da minha modulação central, é diferente do toque na sua pele, né? Todos nós possuímos um sistema inibitório de dor. Então, é o que eu costumo falar. Às vezes eu tô lá em casa e de manhã acordei e calcei um sapato. Aí andei, fui tomar café da manhã, aquele sapato, não vai dar certo, esse sapato tá apertando meu dedinho. Como é que eu vou ficar o dia todo com ele? Mas aí tomei meu café, né, fui lá, fiz minhas coisas, peguei meu jaleco, quando eu tô no elevador, não troquei o sapato. O que é isso? A gente tem uma capacidade de acomodação. Então, aquele sapato estava apertando, mas isso chegou no meu sistema nervoso central como assim, isso vai te dar dor, isso vai te machucar, isso é perigoso. O meu sistema nervoso central, através do meu sistema inibitório de dor descendente, que é uma sigla em inglês que chama DNIC, ele responde da seguinte forma, não, calma, isso não vai te machucar. Eu vou dar um jeitinho aqui com o pé para ele ficar numa posição que vai parar de apertar. E tudo bem, você passa o dia inteiro, você esquece. Isso é o nosso sistema inibitório. O paciente que tem dor crônica, ele tem uma desregulação dessas vias neurológicas. Então, às vezes, esse sapato apertado ia chegar, nossa, meu pé vai cair se eu não arrancar esse sapato. Isso vira uma tempestade, não é porque a pessoa quer, não é por maldade, não é porque ela é preguiçosa, porque ela é hipocondríaca, é porque aquilo está desregulado. É como se fosse uma tempestade num copo d'água, mas aquilo está acontecendo mesmo, fisiologicamente. Então, às vezes, repetindo, um toque na pele do paciente com dor crônica é completamente diferente na pele de um paciente que não tem dor crônica, por causa dessa modulação da dor. Então, isso para o outro é muito complicado dele entender. Como que ele vai entender? Ele não está na sua pele. Exato.
No caso da Ehlers-Danlos, especificamente, tem diversos sinais que você identifica da patologia. E não é só a dor. E eu acho que, além disso, existem coisas profundamente incômodas, assim, a desautonomia, por exemplo. E a desautonomia é uma coisa de que as pessoas desconhecem completamente, né? Eu passei muito tempo. Primeiro era assim, não, você está suando desse jeito porque é seu período pré-menstrual. Depois, é porque você está na menopausa. Não, você é esquisita, você sente um calor esquisito. E isso, eu acho que é o constrangimento que a doença provoca, porque a dor a gente disfarça. De alguma forma, a gente disfarça, mas outros sintomas, não. Você não consegue disfarçar a sensação de desmaio, a possibilidade de desmaio, o calor. Qual a relação disso com a síndrome? Por que a desautonomia? Muitos pacientes de Ehlers-Danlos relatam também sensações que vocês chamam de desautonomia. Sim, para quem está nos assistindo, né, vamos só explicar o que é desautonomia. Boa. Desautonomia é uma desregulação do sistema nervoso autônomo, simpático parasimpático. Então, é aquele nosso sistema, né, da fuga, do enfrentamento, o que eu vou fazer? Então, aquele paciente que tem essa desregulação, quais os sintomas que ele sente? Então, o coração dispara do nada, muitos médicos acham que é pânico, a frequência cardíaca, além de ir muito para cima, que é o coração disparado, também pode abaixar, que é o que a gente chama de bradicardia, a pressão, tem a síndrome da hipotensão ortostática, que é a POTS, o paciente levanta, né, e ele tem uma diferença de pressão sem causar bradicardia ou vice-versa, às vezes com sensação de desmaio, às vezes até com desmaio, que é a síncope. O que mais? Tremores de extremidades, sensação de extremidades frias, às vezes no pleno calor na praia, o paciente está com o pé gelado, né? Às vezes, tremores, eu já disse, sudorese, que você citou bem, né? Então, às vezes dá gastroparesia, que é uma dificuldade na digestão. Então, assim, essa desregulação ficou até muito em voga depois do Covid, porque a desautonomia é uma das sequelas pós-Covid. Então, muita gente começou a estudar mais desautonomia no pós-Covid. Mas já tem no Brasil alguns cardiologistas muito bons que estão publicando bastante a respeito disso. Bom, não se sabe por que ela é mais frequente em pacientes com SED, assim como a síndrome de ativação mastocitária, que é a mastocitose, mas ela é sim muito frequente. Talvez pelo déficit de propriocepção, que dá esse desequilíbrio, não se sabe bem a relação. Mas vários estudos comprovam que existe uma maior prevalência de desautonomia, POTS e essas outras síndromes do sistema nervoso autônomo nos pacientes com SED. São pacientes que também caem muito. Isso tem a ver com a propriocepção? Tem, porque o proprioceptor é uma célula que está no nosso corpo que fica nos dizendo onde a gente está, né? Então, se meu corpo está mais para cá, se está mais para cá, em que posição meu pé está, então ele me localiza no espaço. Então, isso é muito inconsciente, é como respirar. Então, às vezes aconteceu uma emergência aqui no consultório do lado, eu tenho que sair correndo, eu não preciso pensar, eu vou, meu corpo vai, minha mente, né, meu cérebro manda, meu corpo vai. E isso no hipermóvel é um pouco complexo, porque o próprio receptor, ele fica em células ricas em colágeno. Então, ele fica na pele, no ligamento, no tendão, que é uma estrutura mais flexível, mais macia, com mais frouxidão. Então, às vezes, ele tá lá, então ele fica confuso. Não sei, tô num lugar tão molinho, né? Não sei bem se eu tô para a esquerda, se eu tô para a direita.
Então, às vezes, o paciente com hipermobilidade, para ficar em pé e pensar onde que está cada parte do corpo dele, o que para as outras pessoas é inconsciente, para ele se torna um serviço árduo e consciente de localizar, e antes de sair correndo para a sala ao lado, ele tem que pensar, porque senão ele vai machucar pelo menos em 4 momentos nesse trajeto, né? Ele é um paciente que vai cair mais, que vive cheio de hematoma, porque ele não tem muita noção de espaço, vai passar e sai batendo em tudo quanto é lugar, deixa os objetos caírem com mais facilidade, por conta dessa falta de noção no espaço, né, que a gente chama de proprioceptiva. E até por isso, o hipermóvel, às vezes, ele aguça os sentidos. Então, por mecanismos até de sobrevivência. Então, pelo fato de ser muito estabanado, né, de ser mais, não ter tanta orientação espacial, ele aguça os sentidos, que é para não se machucar tanto. Então, às vezes, aquele cheirinho que ninguém está sentindo, o hipermóvel sente, o barulhinho, ele escuta, né? Às vezes, há mecanismos até de sobrevivência para ele não se machucar tanto. É muito comum, inclusive, as crianças andarem na pontinha dos pés quando está começando a marcha, porque para tentar, justamente por essa falta de equilíbrio, aí eles começam nessa fase de começar a andar por causa, né, do déficit proprioceptivo, andar na pontinha dos pés, e logo eles conseguem melhorar e conseguir pôr o pezinho todo no chão. É bem comum também de acontecer.